1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Somente até aí. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esse momento tão especial, por essa noite tão especial. Obrigado por tudo que o Senhor já realizou em nosso meio nessa noite até aqui. Obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ouvir. A Tua palavra é a verdade que cura, que restaura, que liberta, que salva. Que através da Tua palavra nessa noite milagres possam acontecer em nosso meio. Acima de tudo, o milagre da salvação. Te agradecemos, te louvamos, te pedimos, fica conosco, fala conosco, revela-te a nós, assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho um tema para essa mensagem, o tema é: o preço foi pago. Você pode olhar para essa pessoa linda que está do seu lado aí e diz para ela assim: o preço já foi pago. Amém? Jesus pagou o preço, Ele já pagou o preço. Mas muitas vezes a nossa ficha não caiu ainda. E a gente fica vivendo nessa correria da vida aí, preocupado, ansioso com tantas coisas, e a gente não cai a ficha de que Jesus já pagou o preço. E esse texto ele fala isso. Pedro, na sua carta, ele fala que não foi por algo perecível, né, como real, como dólar, como euro, ou como ouro, ou como prata, mas ele já pagou o preço de sangue, para que eu e você fôssemos redimidos da maldição do pecado e da morte e tivéssemos oportunidade de estarmos aqui nessa noite. E eu quero começar dizendo a você que o propósito dessa mensagem é tranquilizar a cada um de vocês de que a nossa dívida com Deus, que era impagável, já foi paga na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus, e todos os nossos pecados foram perdoados, e hoje nós somos livres. Nós nunca podemos nos esquecer que Jesus ele se entregou por amor a nós, né? João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para isso, que Pedro escreveu aqui também, a gente fala: poxa vida, que amor é esse? Que amor inexplicável, que amor imensurável de Jesus ter ido para a cruz sem ter pecado. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, né? As pessoas olham para a palavra de Deus e olham para os filmes que são transmitidos na Sexta-feira Santa, a crucificação de Jesus, e as pessoas ficam pensando que a maior dor de Jesus foi a cruz, foi a coroa, foram os pregos. Não foi. A maior dor de Jesus na cruz do Calvário foi a humilhação de ter sido exposta à sua nudez. Um judeu ele não usa camisa regata nem camisa sem manga, porque ele acha que ele está despindo os braços. Ele não usa shorts nem bermuda para não despir as pernas. Se ele tirar a barba, ele não tira o bigode, porque ele não quer despir o seu rosto. Então, para Jesus, a maior dor, a maior humilhação que ele passou foi ter a sua nudez exposta na cruz do Calvário. Então aí, só para você entender a dimensão desse amor, e
o preço que ele pagou. E é por isso que Pedro escreve que não foi por ouro, não foi por prata, não foi por coisas perecíveis, foi com o seu precioso sangue, foi um preço alto, um preço de humilhação, um preço de vergonha, um preço de dor. E eu quero contar uma história aqui só para ilustrar. No pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, um jovem, sua cidade estava destruída, tudo em ruínas, ele decide então sair daquele lugar e tentar a sorte nos Estados Unidos. E ele pega um navio, compra uma passagem de navio, e quando ele está no porto, no dia que ele vai viajar, a mãe dele chega lá, entrega para ele um pão e um queijo. Fala para ele: essa viagem vai ser muito longa, de muitos dias, então quando você sentir fome, você vai ter um pão e um queijo para você se alimentar. E a viagem desse jovem, ela começa, e ele todos os dias se alimentando do pão e do queijo, mas lá pelo quinto dia da viagem, quando ele olha para o pão está embolorado. Quando ele olha para o queijo está duro igual uma pedra. E ele começa ali a separar algumas partes daquele pão que não estava embolorado para comer, que estava morrendo de fome, e quase quebrando os dentes com aquele queijo que estava duro. E quando não dá mais, ele vai até a cozinha do navio e procura o chefe da cozinha e pede um prato de comida porque ele estava morrendo de fome. E aí o chefe daquele navio fala: mas como? Você está clandestino no navio? Ele fala: não, eu tenho um bilhete, eu comprei uma passagem para essa viagem. E o chefe fala: mas então você tem direito a todas as refeições do navio. Moral dessa história: quantos cristãos hoje estão, comendo pão embolorado, comendo queijo duro, porque ainda não entenderam, ainda não conseguiram compreender que Jesus já pagou o preço. Jesus pagou um preço de sangue para que eu e você não precisássemos caminhar por essa vida comendo pão embolorado e queijo duro, que nós não vivêssemos nessa vida como coitadinhos, como desprovidos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Até quando, querido, nós cristãos vamos viver com esse estigma de coitadinhos, de vítimas, de necessitados, de não merecedores, diante de um fato que Jesus foi moeda de troca pela minha e pela sua libertação? Ele pagou o preço, um preço de sangue, um preço de dor, e hoje você pode dizer para você mesmo: eu sou livre, porque Ele pagou o preço. Eu não preciso mais mendigar, eu não preciso mais viver de migalhas nem de pão embolorado. Até quando em nossas orações nós vamos despejar uma tonelada de necessidades, sendo que Jesus já pagou o preço pela nossa passagem? Aquele jovem não caiu a ficha dele, que ele tinha comprado uma passagem que dava a ele direito de tudo, e muitos cristãos hoje também ainda não caíram a ficha, que há mais de 2020 e tantos anos Jesus foi para a cruz, pagou um preço. Olha para essa pessoa do seu lado e fala para ela assim: você é livre. O preço já foi pago. O preço já foi pago, queridos. A passagem que Jesus nos deu, ela nos dá direito, nos dá privilégio de desfrutarmos de uma viagem prazerosa, sustentados pela presença do Espírito Santo, desfrutando do melhor dessa terra. Mas o grande problema é que nós, na nossa ignorância de quem é Jesus, de quem é Jesus em nós, de quem nós somos em Cristo, a ignorância sobre a própria palavra de Deus, tem sim nos levado a viver uma vida de pedintes, de desprovidos, de abandonados, de coitadinhos. E tudo isso muitas vezes tem produzido em nós sentimentos, sabe? Nós somos cristãos, somos crentes, lemos a Bíblia, mas vivemos aqui com esse estigma. E aí as pessoas perguntam: você é crente? Você fala: eu sou crente. Ele fala: eu percebi, eu tenho visto você cabisbaixo, triste, preocupado, ansioso. Logo eu vi que você era crente mesmo.
É isso que as pessoas falam a respeito de certos crentes que ainda não tomaram posse de que Jesus já pagou o preço, que você não precisa mais andar de cabeça baixa, que você não precisa mais se comportar como um coitadinho, como um abandonado. Ei, querido, jogue fora esse estigma, olhe para a palavra, Jesus pagou o preço. Nós precisamos descobrir quem nós somos em Cristo. Tem uma frase, né? Frase de crente. Você já ouviu isso? Tome posse, minha irmã. Tinha uma irmã na igreja, quando nós começamos a igreja, ela não está mais aqui. Talvez alguns aqui lembrem dela. Ela chamava Dona Quitéria. O pastor estava pregando aqui e ela gritava lá do fundo: é para mim, eu tomo posse, é meu. Aí nós falamos: a Dona Quitéria não deixa nada cair no chão, ela pega tudo. Mas nós precisamos ser assim, que nós não podemos deixar nada cair no chão. É para mim, isso é para a minha vida, porque Jesus já pagou o preço, eu tenho direito disso, é meu. Mas muitas vezes nós não tomamos posse das promessas de Deus, daquilo que Jesus já conquistou para nós. Tem um louvor que a gente canta, né? Louvor bem antigo, nós que somos mais antigos derramos, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, né, Mário? A gente cantava lá na nossa conversão, lá atrás, né? Então, queridos, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é nosso direito, é nossa herança. Nós precisamos tomar posse. Nós temos um bilhete que nos dá o direito de comer o melhor, de não estar comendo pão embolado, queridos. Aquele jovem não tomou posse dos seus direitos, aquela passagem lhe dava direito de comer o de melhor naquela viagem, mas ele seguiu comendo pão embolorado e queijo duro. Que você possa sair daqui nessa noite com isso no seu coração. Eu não sou qualquer, eu não sou um coitadinho. Jesus foi para aquela cruz, pagou um preço de sangue, para que eu fosse liberto da maldição, do pecado, da morte, de todo o estigma de coitadinho, de miserável. Eu sou filho de Deus. Todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você não é qualquer pessoa, querido. Eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre algumas verdades desse texto de Pedro aqui, que é um texto maravilhoso. E a minha primeira observação aqui é que somente Jesus ele tinha condições de pagar a nossa dívida para com Deus. Porque Jesus pagou a nossa dívida não foi para o diabo, foi para com Deus. Porque o diabo não tem nada, o diabo não tem poder nenhum sobre nós. Então Jesus pagou uma dívida nossa para com Deus. E somente Jesus tinha condições de fazer isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. O homem pecou, portanto, um homem precisava morrer para redimir o homem da maldição do pecado. Então Jesus ele veio, ele se fez homem, ele nasceu de mulher, e ele fez a troca, ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Você já parou para pensar nisso? Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, todo aquele martírio era para nós, pobres, miseráveis, mas ele veio e ele pagou um preço. Ele pagou um preço, ele fez a troca, queridos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 diz: vocês foram comprados por alto preço. Nós fomos comprados por alto preço. Sabe, não foi como diz Pedro aqui, não foi por ouro e prata, por coisas perecíveis, foi pelo sangue de Jesus. O preço da nossa dívida era muito alto, na verdade era impagável a nossa dívida, e somente Jesus, o Cordeiro perfeito, poderia pagar a nossa dívida. Havia uma dívida que nos foi deixada como herança, e eu quero falar um pouco disso. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos aqui escrito no começo da nossa Bíblia, Velho Testamento. O que é um testamento? Um testamento é um documento legal de um testador que deixa indicando um herdeiro que vai herdar algo, mas o testamento só é válido com a morte do testador. E que testamento, que herança Adão deixou para mim e para você?
Você já parou para pensar? Que herança Adão deixou nesse testamento para nós, queridos? Adão deixou uma herança de dívidas, de doença, de morte, de separação de Deus. Mas o Novo Testamento começa em Cristo, começa em Jesus. Jesus deixa para nós também um testamento, um Novo Testamento. E é por isso que nós somos herdeiros de Deus através de Cristo Jesus. Mas só que Jesus também herdou o testamento de Adão, e é por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, ele diz: ele encravou na cruz todo escrito de dívida que nos era contrário e que nos era prejudicial, e encravou inteiramente na cruz, despojando todo o principado e potestade, expondo publicamente ao desprezo. Ei, queridos, a nossa dívida ficou lá na cruz. Você não deve mais nada. A sua dívida foi paga. Ele quitou a dívida deixada por Adão e nos dá um novo testamento através de Jesus, onde era doença como herança, você agora tem saúde, onde era miséria como herança, agora você tem prosperidade, onde era afastamento de Deus, hoje você está em Cristo, no colo do Pai. Onde era culpa, hoje você tem perdão, tem a graça perdoadora de Jesus sobre a sua vida, porque Ele conquistou, não foi você que conquistou, você herdou, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário e deu a você como herança. Em João capítulo 19, verso 30, a gente vê lá, o texto narra que Jesus na cruz do Calvário, segundos antes de morrer, ele diz uma palavra: está consumado. Quando você vai lá para o grego, essa palavra, ela está escrita assim, tetelestai. E eu estava pesquisando e mostra lá que alguns estudiosos, alguns pesquisadores encontraram documentos, encontraram títulos de dívidas com essa palavra, tetelestai, está pago. Jesus na cruz do Calvário, quando ele gritou, está consumado, ele estava dizendo para mim e para você: está pago, a sua dívida está paga, você não deve mais nada a ninguém, você tem direito à herança que Jesus deixou para você, você tem direito a esse testamento. Portanto, meu querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas levante a sua cabeça e fala: Jesus já pagou o preço, eu sou livre. A minha dívida foi quitada. Eu não estou mais na mão do diabo. Eu não devo mais nada para ninguém. Eu posso caminhar de cabeça erguida, porque o meu Deus entregou o seu único filho para ir para aquela cruz e derramou um sangue que foi a moeda de troca que me comprou e me redimiu de todo pecado, de toda maldição, de toda miséria. Jesus pagou a nossa dívida. Satanás não tem mais direito sobre nós. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, Satanás não tem mais direito sobre nós. Cristo fez a quitação plena, inquestionável. A nossa dívida está paga, queridos. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? A sua dívida está paga. Você não deve mais nada a ninguém, queridos. Quando olharem para você e, sabe, tentarem te diminuir, tentarem te depreciar, tentarem te colocar para baixo, não, querido. Aqui não. Jesus pagou um preço. Eu sou livre. Eu fui redimido. Eu sou nova criatura através de Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O testamento de Jesus diz isso para mim. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o testamento que Jesus deixou para você, que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. Amém? Segundo ponto que eu quero pensar com você. Nós vimos aqui que foi Jesus. Somente Ele poderia pagar o preço da nossa dívida que Ele paga. E Pedro fala como que Jesus pagou. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com real, nem com dólar, nem com euro.
O preço da nossa redenção foi pago com o próprio sangue de Jesus. Esse é o segundo ponto que eu quero pensar com você. A nossa redenção, a nossa libertação, a nossa dívida foi paga, custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que desde a eternidade, o princípio divino da redenção era a substituição de uma vida por outra. Por isso que Paulo escreve: o salário do pecado é a morte, e Jesus veio e morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Ele fez a troca. Jesus morreu a nossa morte para que tivéssemos vida. Jesus pagou o preço da nossa redenção com o seu próprio sangue. Hebreus capítulo 9, verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Ei, querido, não por nós mesmos, pelos nossos méritos humanos, pela nossa capacidade, nós nunca poderíamos nos salvar. Nós nunca poderíamos pagar a nossa dívida. A nossa dívida era impagável. Foi pela graça perdoadora de Jesus que nós fomos redimidos, que nós fomos resgatados. Jesus pagou o resgate. Efésios capítulo 2, verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É a graça perdoadora de Jesus, quando Ele foi para aquela cruz, que nos alcançou, que nos redimiu, que quitou a nossa dívida. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, não é porque você é bonito, não é porque você tem cabelos loiros e olhos azuis, é pela graça perdoadora, é pelo sacrifício de Jesus que nós somos salvos, que nós somos alcançados, que a nossa dívida foi paga. A nossa salvação custou o precioso sangue de Jesus. Sem a intervenção de Jesus, sem o sacrifício de amor de Jesus, nós estaríamos todos condenados à morte eterna. O sangue precioso de Jesus foi derramado para que eu e você tivéssemos vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, porque nós só estamos aqui hoje porque Jesus fez a troca. Morreu a nossa morte. Efésios 1,7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E é isso que Pedro está escrevendo aqui nessa primeira carta, quando ele diz: não foi por coisas corruptíveis, como ouro, como prata e por qualquer outra coisa, mas foi pelo sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, queridos? Terceiro e último ponto, para a gente ir embora para cá mais cedo. O sacrifício de Jesus em favor da humanidade é perfeito. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê lá um sacerdote que era mediador. E todas as vezes, o povo trabalhava o ano inteiro. Chegava no fim do ano, o sacerdote pegava de cada família, ia lá na família do pastor Carlos, pegava um animal, sem mancha, sem defeito, na família do Galés, na família do Flávio, na família do Rogério. A arca do Senhor estava em Siló. E eles subiam para lá, sacrificavam aqueles animais. E a Bíblia diz que o pecado do povo era encoberto. Mas todos os anos era essa rotina, todos os anos era isso, sempre isso, sempre isso.
o sacrifício para encobrir pecados do Antigo Testamento, uma velha aliança, ele era imperfeito, ele era ineficaz, ele tinha que acontecer de tempo em tempo, mas o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito, ele foi eficaz, ele é irrevogável e ele é eterno, queridos. Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Um animal, por mais que ele seja, que ele não tenha nada, ele nunca seria um sacrifício perfeito. Somente Jesus, o Cordeiro imaculado, santo, perfeito, poderia nos redimir definitivamente da maldição do pecado e da morte, poderia pagar a nossa dívida definitivamente e tornar ela irrevogável. Então, queridos, nós precisamos entender, você não deve mais nada para ninguém, porque Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, e o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, nada, nem ninguém vai poder revogar. É irrevogável, querido. Você é livre. Amém? Amém. Essa pessoa do seu lado, você é livre. Ninguém vai revogar. Ninguém vai no cartório lá protestar sua dívida, porque Jesus já pagou e foi definitivo. Sabe aquela dívida que as pessoas têm, que a pessoa vai lá no cartório, vou protestar, e chega um título de protesto na sua casa, sua dívida foi protestada? Aquela dívida que Jesus pagou lá, quando ele foi para a cruz com um sacrifício perfeito, ninguém, nem o maior juiz dessa terra vai poder revogar aquela dívida. Ela está paga em definitivo, querido. Você não deve mais nada para ninguém. Queridos, os sacrifícios da antiga aliança, eles eram ineficazes, e todo ano ele tinha que ser feito de novo. E você sabe aqueles pecados que foram encobertos no Antigo Testamento? Sabe quando que eles foram perdoados definitivamente? Quando Jesus veio para a cruz, quando ele derramou seu sangue na cruz. Todos aqueles pecados do Antigo Testamento, que eram encobertos através dos sacrifícios de animais, do sangue dos animais, eles não estavam perdoados definitivamente. Jesus veio para a cruz e perdoou. Sabe, o testamento de Jesus alcançou o passado, alcançou a nós e alcançará todos aqueles que ainda ouvirem essa palavra, submeterem essa palavra, serão alcançados por esse novo testamento. Jesus é um testador que nos deixou um testamento, uma herança maravilhosa. E eu fico assim emocionado quando a gente vê no segundo domingo aqui em cear, porque a ceia nos remete a isso. A ceia nos remete ao Calvário. Ela refresca a nossa memória e nós falamos: poxa vida, como que eu tenho caminhado nessa terra? Como que eu tenho agido? Como que eu tenho interagido? Como que tem sido a minha vida diante de um sacrifício tão grande, diante de um preço tão alto, tão doloroso que Jesus fez por mim, para que eu fosse livre? Então, queridos, nós precisamos entender que Jesus pagou um alto preço, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Quando Jesus foi para aquela cruz, você fica imaginando Deus em relação a aquilo, de ter entregado seu filho unigênito. Você teria coragem de entregar seu filho para um bando, para uma escória, para que a dívida de uma escória fosse paga? Foi isso que Deus fez. Ele entregou seu filho unigênito naquela cruz, sabe? E não adianta você pensar que você é crente, que você está aqui junto com todos os seus irmãos. Jesus não morreu apenas por um grupo seleto de crentes bem vestidos e bem intencionados. Jesus foi para aquela cruz do Calvário, verteu seu sangue como moeda para pagar o preço, sabe, do resgate do homicida,
do pedófilo e de todos aqueles que são escória hoje, como também era no passado, foi para todos esses, queridos. Então entenda a grandeza do sacrifício de Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito para que toda a humanidade, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna, tenham suas dívidas quitadas. Jesus poderia sair daquela cruz e deixar de sentir a dor e o desespero da separação do Pai, mas Ele não fez isso. Ele foi até o fim por amor a mim, por amor a você. Ele foi até o fim porque o sacrifício deveria ser perfeito. A cruz se tornou para nós, depois de Jesus, o maior símbolo do cristianismo, um lembrete de até onde o nosso Deus esteve disposto a ir para consumar um sacrifício perfeito e definitivo em prol da nossa salvação. E é isso que nós precisamos entender. João 3,16 ele diz isso. E eu quero concluir essa mensagem contando mais uma historinha para você. Hoje eu estou para contar a história, né? Uma cidadezinha nos Estados Unidos, só para a gente concluir. Isso vai encaixar na conclusão. Que tinha um homem num vilarejo, numa cidade pequena, e ele cometeu um crime. Mas ele era um homem muito querido naquela cidade. E ele foi condenado à pena de morte. E toda a cidade se comoveu com aquilo e começou a escrever cartas para o governador, pedindo que o governador daquele estado perdoasse aquele homem daquela pena capital. E aquele governador, ele falou: como que pode um homem que cometeu um crime tão grave ter toda uma população intercedendo por ele? Eu preciso conhecer esse cara. Aí o governador colocou uma roupa de pastor lá nos Estados Unidos, né? Os pastores usam aquele negocinho aqui. Como é que chama aquilo lá, pastor? Eu não sei o nome, um negocinho igual do pai, assim, um colarinho. E ele colocou aquele colarinho, pegou a Bíblia dele e foi lá para o presídio. E aí ele chegou lá e ele foi para falar com o cara: eu preciso falar com você. O cara falou: eu não quero falar com você. Sai daqui, vai embora daqui, eu não quero falar. Mas eu tenho algo para você. Eu não quero isso que você tem aí, eu não quero isso. E o governador foi embora. E aí o carcereiro chega no cara e fala: você é burro. Aquele cara lá não era um pastor, ele era o governador. E o que ele tinha ali era uma carta de perdão para você, mas você o rejeitou e ele foi embora. Queridos, e aí em sequência aquele cara vai para o dia da execução da sentença, e como é de prática lá nos Estados Unidos, né, todo condenado tem direito a falar uma última palavra. Aí ele pega e se dirige àquelas pessoas que estavam ali e fala: eu quero dizer para vocês que daqui a alguns minutos eu serei morto, mas eu não vou morrer pelo crime que eu cometi, eu vou morrer por causa do perdão que eu reduzi. Nós precisamos pensar nisso, queridos. Ninguém vai ser condenado ao inferno por causa dos pecados que cometeram. Ninguém, porque se eu falar que as pessoas vão para o inferno por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que ela não tem, porque a obra não salva, mas a obra também não condena. O que faz uma pessoa perder não é o pecado que ela cometeu, mas é a graça, é negar a graça perdoadora de Jesus. Muitas pessoas hoje vão ser condenadas ao inferno porque estão negando a graça perdoadora de Jesus. Nós precisamos aceitar essa graça perdoadora de Jesus. Precisamos aceitar esse sacrifício, esse preço de sangue que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Porque não vai adiantar de nada nós estarmos aqui reunidos toda quarta, todo domingo, se eu não entender isso, e se eu não aceitar isso. Como esse homem, ele rejeitou o perdão, e muitos hoje têm rejeitado a graça perdoadora de Jesus.
E não vai ser por causa dos pecados que ele cometeu que ele vai para o inferno. Porque a palavra de Deus diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado. Então os seus pecados não vão levar você para o inferno, se você entender isso. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, a nossa natureza está inclinada ao pecado. Um dia nós vamos pisar fora, mas quando isso acontecer, nós temos um advogado. Não vai ser o seu pecado que vai te levar para o inferno, mas vai ser a sua relutância em não aceitar, em não receber a graça perdoadora de Jesus. E eu quero convidar vocês a colocar em pé. E eu quero, aproveitando esse gancho, eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui nessa noite. Existe alguém em nosso meio que ainda não recebeu Jesus como o seu único, suficiente Senhor e Salvador? Eu quero que você me dê um sinal com a sua mão. Você que ainda não fez isso, e você que entendeu essa palavra nessa noite, de que você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso para você ter direito a esse testamento, a essa herança que Jesus deixou para nós. Até quando você vai viver aquela antiga herança de culpa, de miséria? Então me dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém em nosso meio nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus? Amém? Se não tem ninguém, glória a Deus por isso. Temos aqui uma igreja que está salva, temos aqui uma igreja que entendeu o sacrifício de Jesus, temos aqui uma igreja que se rendeu a Jesus e recebeu a graça do perdão de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele já pagou por esse filho, ele já levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas Você foi sarado, querido. Você foi liberto. Você foi redimido. Você é livre hoje. Você é livre. As nossas maldições. O pecado não tem mais domínio sobre você. Jesus pagou o preço para que tivéssemos perdão. Receba o perdão de Deus nessa noite. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Cantemos juntos, segunda vida. Jesus, pão da vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia olhou para nós com olhar de amor, com olhar de misericórdia, e o Senhor se entregou naquela cruz. E o Senhor derramou o seu sangue, e através do seu sacrifício, através do seu sangue, como diz aqui o apóstolo Pedro, nós fomos redimidos. A nossa dívida foi paga. E hoje nós temos liberdade, nós somos livres através do sacrifício do Senhor. O nosso coração é grato a Ti, Senhor, porque o Senhor olhou para nós. O Senhor não levou em conta a nossa natureza, Senhor, pecaminosa. O Senhor não levou em conta as nossas falhas. O Senhor não levou em conta, Senhor, as nossas limitações. Mas o Senhor olhou para nós e nos amou com um amor inexplicável, com um amor imensurável. Deus, o nosso coração é grato a Ti. Deus, olha para a vida desse homem, olha para a vida dessa mulher.
que até então não tinha entendido isso. Deus, e que ele e ela possa sair daqui nessa noite entendendo que a dívida foi paga, que nós somos sarados, somos redimidos, somos curados, somos libertos, que nós tomamos posse da herança que o Senhor deixou para nós, uma herança de paz, uma herança de alegria, uma herança de saúde, uma herança de perdão, uma herança, Senhor, de salvação. Muito obrigado, Deus. Nós ligamos essa palavra no céu. A palavra diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Eu ligo essa palavra sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, de que eles vão viver de agora em diante uma vida diferente, Pai. Que eles não vão mais caminhar, Senhor, comendo pão embolorado, nem queijo duro, mas como diz a tua palavra, comendo o melhor dessa terra. Deus, muito obrigado por essa palavra que veio ao nosso coração nessa noite, que nos fez entender que o seu sacrifício, ele foi perfeito, e ele é irrevogável, ele é eterno, e o Senhor nos deu como herança. Te agradecemos, Deus, te louvamos, em nome de Jesus. Aquele que crê e recebe, diga amém, dê um aplauso, Senhor.